A liberdade financeira que você busca está escondida exatamente naquilo que você evita todos os dias: a disciplina. Essa é a verdade que poucos aceitam, mas que define o destino de todos. A maioria das pessoas acredita que liberdade significa fazer o que quiser, quando quiser. Mas essa é a armadilha. O desejo constante por conforto, a fuga da rotina e a resistência às regras criam uma prisão invisível, uma mente sem direção, refém dos próprios impulsos. O mundo moderno vende a ideia de que sucesso é ausência de limites, que ser livre é não ter ninguém te dizendo o que fazer. Mas a realidade é exatamente o oposto. A ausência de disciplina não liberta, destrói. Ela consome tempo, foco e energia. E o pior, rouba a paz. Porque sem estrutura, o homem se torna escravo do próprio caos interno. A verdadeira liberdade não nasce quando você faz tudo o que quer, mas quando é capaz de dizer não ao que te enfraquece. A disciplina é o fio invisível que une propósito e prosperidade. É o que transforma a intenção em realização. Hoje, você vai descobrir o que os sábios da antiguidade sabiam e que os grandes mestres da mentalidade moderna redescobriram, sobre o poder silencioso da disciplina que liberta. O caminho para a liberdade financeira não começa com o dinheiro, começa com o domínio de si mesmo. Quando você entender que a mente indisciplinada é o maior obstáculo da riqueza, vai perceber que o primeiro investimento que precisa fazer não é em ações, negócios ou oportunidades, mas em si. Porque quem domina seus hábitos, domina o destino. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai te conduzir. A compreender que a disciplina é a base invisível da liberdade e a chave para prosperar sem se perder. Vivemos em uma era em que a palavra liberdade é usada como sinônimo de ausência de regras. As pessoas acreditam que ser livre é poder acordar sem hora, viver sem planos, agir por impulso e seguir apenas o que o coração manda. Mas o que parece independência é, na verdade, dependência. Dependência dos próprios desejos, emoções e distrações. É como um navio que se recusa a seguir um mapa, achando que assim provará que é livre, até perceber que está apenas à deriva. A mente humana, sem estrutura, se perde em seus próprios labirintos. Ela se convence de que está escolhendo, quando na verdade está apenas reagindo. Sem uma direção clara, qualquer distração parece uma oportunidade e qualquer prazer imediato parece um prêmio. Assim, muitos passam a vida buscando liberdade externa, enquanto permanecem presos a correntes internas: preguiça, medo, dúvida, procrastinação. A disciplina não é o oposto da liberdade, é o caminho que leva até ela. Quando você cria estrutura, cria clareza. Quando você impõe limites, cria espaço para o que realmente importa. É por isso que tantos buscam sucesso e fracassam. Acreditam que a liberdade vem primeiro, mas é a disciplina que constrói a base sobre a qual ela pode existir. Pense nisso. Um artista não é livre para criar sem antes dominar sua técnica. Um atleta não é livre para vencer sem antes suportar o treino. Um sábio não é livre para agir com sabedoria sem antes dominar os próprios pensamentos. A liberdade sem estrutura é apenas uma ilusão confortável, um disfarce para o medo de enfrentar a si mesmo. A verdadeira libertação começa quando você percebe que a disciplina é o alicerce da mente livre. Porque sem direção, até o vento mais favorável se torna inútil. A disciplina não é uma prisão, é uma arte, a arte de dominar a si mesmo quando o mundo tenta te dominar.
é a força silenciosa que separa quem vive reagindo daquilo que sente de quem age guiado pelo que acredita. A disciplina é o escudo que protege a mente do caos, o freio que impede a queda na mediocridade e o instrumento que molda o caráter até torná-lo inabalável. Na essência, a disciplina não é rigidez, é liberdade consciente. É o domínio sobre o impulso, sobre o conforto e sobre o medo. Quando o corpo quer parar, ela segue. Quando a mente quer fugir, ela encara. A disciplina é a prática de se manter firme, mesmo quando nada fora de você está a seu favor. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Imagine um guerreiro que treina todos os dias, não por obrigação, mas porque sabe que o campo de batalha virá. Esse guerreiro não espera estar pronto quando o caos chegar. Ele já está pronto, porque o treinamento é parte da sua vida. Assim é o homem disciplinado. Ele não se ilude com a sorte. Ele se prepara. Ele não espera por motivação. Ele cria consistência. A mente disciplinada enxerga o que os outros não veem, que cada escolha é uma semente. A disciplina é o ato de plantar, mesmo quando o solo parece infértil, porque ela entende que a colheita não depende do acaso, mas da constância. O indisciplinado busca resultados rápidos. O disciplinado busca crescimento permanente. Ser disciplinado é viver com propósito. É entender que cada ato cotidiano, o que você lê, o que pensa, o que repete, está moldando o seu destino. E é por isso que, enquanto muitos se perdem tentando controlar tudo ao redor, o homem disciplinado se dedica apenas ao que está ao alcance, ele mesmo. E nesse domínio silencioso encontra uma paz que o mundo jamais poderá roubar. A mente é o terreno onde toda riqueza, liberdade e destruição são plantadas. É nela que nascem as crenças que determinam até onde você pode ir. Muitos se esforçam para mudar suas ações, mas continuam presos porque nunca mudaram a forma como pensam. Querem prosperar, mas carregam dentro de si uma programação que os sabota em silêncio. A maioria acredita que o sucesso está nas circunstâncias, mas ele começa na estrutura interna. A mente treinada para crescer transforma obstáculos em degraus, enquanto a mente comum vê em cada dificuldade um sinal para desistir. É por isso que tantos repetem os mesmos ciclos, ganham, perdem, recomeçam, e não percebem que o inimigo não está fora, mas no padrão mental que carregam dentro. Reprogramar a mente é como limpar o espelho da alma. É observar seus próprios pensamentos e perguntar: de onde vem isso? Isso me serve ou me limita? A disciplina mental é o ato de confrontar crenças antigas que dizem: eu não posso, não é para mim, eu não mereço, e substituí-las por novas estruturas internas de poder. Porque riqueza e liberdade não são consequência de sorte, são o reflexo da identidade que você decide sustentar. A disciplina física nasce da clareza mental. Uma mente confusa nunca criará resultados consistentes. Por isso, o verdadeiro trabalho não começa quando você acorda para agir, mas quando decide vigiar o que pensa. Aquele que disciplina a mente controla o comportamento. Aquele que controla o comportamento muda o destino. O homem livre não é o que pensa diferente por impulso, mas o que pensa com consciência. Ele entende que pensamentos são comandos e cada comando cria um resultado. Quando você reprograma sua mente para agir de acordo com quem quer se tornar, a realidade começa a responder com novas oportunidades, novas pessoas e novos caminhos. A disciplina, então, deixa de ser um fardo e se torna a bússola que guia a mente para o estado mais raro que existe,
a verdadeira liberdade interior. A verdadeira prosperidade não é medida pelo que se possui, mas por quem você se torna ao conquistar. O homem que enriquece apenas com as mãos, mas empobrece na mente, é prisioneiro do próprio sucesso. A riqueza sem virtude é como uma casa sem alicerce. Pode impressionar à distância, mas basta o primeiro vento da vida para desabar. Virtude é o que dá forma à grandeza. É o eixo que mantém a alma firme quando o mundo tenta distorcê-la. É o equilíbrio entre razão e desejo, entre poder e humildade, entre ambição e serenidade. A virtude é o tesouro que não depende de economia, política ou sorte. Ela é intransferível, invisível e eterna. Ser próspero é viver em coerência com aquilo que você acredita, mesmo quando isso exige sacrifício. É ter coragem de dizer não ao que é fácil e sim ao que é certo. É dominar o orgulho, controlar a raiva e não permitir que o medo decida o seu futuro. Essa força interior que transforma o homem comum em mestre de si mesmo. O dinheiro, por si só, não muda ninguém. Ele apenas amplia o que já está dentro. Se há sabedoria, ele cria abundância. Se há ego, ele cria ruína. A virtude, portanto, é o filtro que separa quem será dono da riqueza de quem será escravo dela. Porque a prosperidade sem caráter é apenas vaidade disfarçada. A mente virtuosa entende que sucesso não é acumular, é contribuir. Ela sabe que toda conquista verdadeira vem acompanhada de responsabilidade e propósito. E quando você age guiado por esses princípios, a vida responde com algo que o dinheiro nunca poderá comprar: paz. A abundância nasce no silêncio da consciência limpa. Quando você age com retidão, a mente se torna leve, o coração tranquilo e o progresso inevitável. O homem que domina seus desejos domina impérios, porque a maior das fortunas é ser dono de si mesmo. A força interior não nasce em um dia de inspiração, mas na repetição silenciosa dos dias comuns. É nos detalhes invisíveis da rotina que a grandeza é moldada. Enquanto muitos esperam por um momento de motivação, o homem disciplinado age mesmo quando não sente vontade. Ele entende que a mente se fortalece quando o corpo obedece, e que cada pequeno ato de consistência é um tijolo na construção da liberdade. A mente inabalável é treinada no simples. No silêncio da manhã, antes que o mundo desperte, ela se organiza. No primeiro pensamento do dia, ela decide o tom de toda a jornada. Um pequeno ritual diário de foco. Escrever, refletir, respirar, torna-se uma armadura contra a confusão do mundo. O que parece um gesto pequeno é, na verdade, um lembrete poderoso. Eu comando o meu dia, e não o contrário. A disciplina cotidiana transforma o comum em sagrado. A leitura que você adia, o treino que você evita, a decisão que posterga, tudo isso são campos de batalha onde a mente prova sua força. Quando você vence a si mesmo nessas pequenas guerras, cria um tipo de confiança que nenhuma derrota externa é capaz de destruir. O segredo não está em grandes saltos, mas em micro-vitórias constantes. O hábito de terminar o que começou. A prática de manter a palavra dada, mesmo que só para si. O esforço de agir com presença, mesmo nas tarefas mais simples. Isso é o que transforma uma mente ansiosa em uma mente serena e uma vida instável em uma trajetória sólida. A mente inabalável não nasce pronta. Ela é forjada todos os dias. Nas horas em que ninguém vê, nas escolhas que ninguém celebra, nos sacrifícios que ninguém entende. Porque no silêncio da disciplina, o caráter se constrói. E é nele que mora a verdadeira liberdade. A liberdade que todos procuram não está no mundo,
está na mente. Nenhuma conta bancária cheia compensa uma alma vazia. Nenhum sucesso visível tem valor se o preço for viver em guerra consigo mesmo. A verdadeira liberdade nasce quando você domina o território mais difícil que existe, o interior. A disciplina, que muitos veem como prisão, é o que liberta o homem das correntes invisíveis que o prendem ao medo, à dúvida e à indecisão. Ela transforma o impossível em hábito, o caos em clareza e o esforço em paz. É a ponte entre o que você sonha e o que realmente vive. Porque a liberdade não é um presente, é uma conquista, e toda conquista exige sacrifício. O homem verdadeiramente livre não é aquele que faz o que quer, mas aquele que não é escravo do que sente. Ele pode viver em qualquer circunstância, cercado por ruído e pressão, e ainda assim permanecer calmo, firme, dono de si. Essa é a verdadeira riqueza. Ter o poder de escolher a própria resposta diante do que não pode controlar. Tudo o que você busca fora, sucesso, estabilidade, abundância, começa a se manifestar quando você ordena o que está dentro. Quando a mente se alinha, o destino muda. Quando o pensamento se eleva, a vida se expande. Quando a disciplina se torna um modo de existir, a liberdade deixa de ser promessa e se torna presença. A disciplina é o primeiro investimento que você precisa fazer. Comece agora com o que tem, onde está, porque o tempo não espera, e cada decisão que você adia é uma oportunidade que se afasta. Domine sua mente e o mundo obedecerá. Se este vídeo despertou algo em você, não ignore esse chamado. A transformação começa quando o aprendizado se transforma em prática. A disciplina é o que separa quem apenas escuta de quem realmente muda. Então, use essa energia agora, antes que o mundo te distraia novamente. Inscreva-se no canal e continue essa jornada comigo. Aqui, cada vídeo é um novo passo para fortalecer a mente, expandir a consciência e construir uma vida guiada pela razão, pela coragem e pela serenidade. Deixe o seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essas palavras e, acima de tudo, volte sempre que sentir que está se perdendo, porque cada vez que você retorna, você se reconstrói um pouco mais forte. Lembre-se, a liberdade não é um destino, é uma prática diária. E o maior ato de amor próprio que existe é não desistir de si mesmo.